Vocês terão a oportunidade, se quiserem tratar do tema com o deputado. O deputado deve estar mais bem informado que a gente, Não, né? porque eu não quero conversar com ele sobre esse tema. Por quê? Porque eu o trouxe aqui para falar sobre esse semestre legislativo, né, e a atuação da bancada do Piauí, deputado. E governo Lula, 6 meses. Qual é a avaliação, deputado? Primeiro, boa tarde, né? Boa tarde a todos que nos acompanham. Agradecer aqui o convite, participar com vocês. Existe, na realidade, um ambiente de muita motivação para nós que estamos lá no Congresso Nacional, eu especialmente lá na Câmara Federal, por conta do que se conseguiu avançar nesse primeiro semestre. Eu acho que tivemos a oportunidade de resgatar algumas bandeiras fortes, bandeiras que são políticas adotadas pelo presidente Lula, lá no seu primeiro e segundo governo. A gente destaca aqui que eu tive, inclusive, a oportunidade de ser relator da medida provisória do Bolsa Família. Então, Bolsa Família, que já foi sancionada, um programa que veio mais robusto, dando mais oportunidade, com um valor aí mais adequado, visando, acima de tudo, o tamanho da família. Isso buscou-se ajustar melhor esse cenário. Esse projeto, esse escopo do novo Bolsa Família, que foi formatado no Ministério do Desenvolvimento Social pela equipe do ministro do nosso piauiense, Wellington Dias, e que teve realmente uma boa acolhida por parte da Câmara Federal. Falar do programa Mais Médico, programa também que volta mais robusto, com a preocupação, que sempre foi motivo de muito questionamento por parte, principalmente da classe médica, do Conselho de Medicina, sobre a qualificação desses profissionais. Então, o programa traz essa preocupação do acompanhamento permanente dos profissionais que vão estar aqui. Essa primeira remessa, cerca de 85% das vagas estão sendo ocupadas por médicos brasileiros formados no Brasil, apenas ali algo em torno de 15% por médicos brasileiros formados no exterior, mas todos vão ser supervisionados, devidamente acompanhados. O programa Minha Casa Minha Vida, que também já foi relançado, o programa de aquisição de alimentos, citando aqui, Amadeus, algumas bandeiras que são marcas do governo do Partido dos Trabalhadores, que são retomadas pelo presidente Lula. Falar também da oportunidade, que foi a finalização na semana passada, que foi a votação na Câmara da reforma tributária, outra matéria extremamente importante para pensar no desenvolvimento do nosso país, e isso já vinha se arrastando aí há quase 40 anos, a reforma tributária, que só foi uma parte, foi só sobre o consumo, mas já foi algo que considero importante. Agora a matéria já está no Senado, o Senado terá o seu prazo regimental para poder apreciar, de modo que é importante que ao final deste ano a gente possa realmente, voltando à matéria, que deve ter alguns ajustes por parte também do Senado, possa voltar para ser aprovada lá na Câmara. Então, te compreendo um saldo positivo, eu que sou da base do governo do presidente Lula, nesse cenário. Um governo que foi eleito com a minoria no Congresso, uma minoria especialmente na Câmara, mas conseguiu aprovar matérias tão importantes, né, a gente considera que foi um saldo muito positivo para o país. Vamos rodar com as perguntas, Ananias. Deputado, o senhor falou aí em bandeiras do governo Lula, do governo do PT. O senhor, inclusive, parabéns pelo relatório da medida provisória do Bolsa Família, que garantiu esse programa reestruturado, novo, amplo, para o país. O seu parecer foi aprovado com louvor na Câmara dos Deputados. Agora, este ministério, que inclusive do Bolsa Família, que estava ali cobiçado pelo Centrão, hoje o presidente Lula deu uma declaração que garante a permanência do ministro Wellington Dias no cargo, ao dizer: o ministério é meu e não muda. Agora, como é que o senhor vê esse desembarque do Centrão no governo? Porque tem a minoria na Câmara, há necessidade dos votos para a aprovação das matérias. O que aconteceu até agora por articulação prevê essa ocupação de cargos, de espaços no governo. Como é que o senhor acredita que deve ser essa entrada? O próprio presidente Lula já tem aí admitido essa entrada, e cargos como a Caixa, que está gerida por uma funcionária de carreira que é bastante conceituada entre os servidores, a Funasa, que foi recriada, já são cargos dados como certos. Só acho que o caminho é esse desembarque vai acontecer, de que forma a evitar maiores traumas dentro do governo? Como é que o senhor avalia?
Primeiro, a gente tem que ter a compreensão que o governo do presidente Lula foi eleito pelo povo brasileiro, mas não conseguiu ter na Câmara uma quantidade de parlamentares que dê sustentação para as propostas que são apresentadas para apreciação lá na Câmara Federal. Então, é natural que o governo, para poder aplicar aquilo que ele pactuou com a sociedade no seu programa de governo, aquilo que ele quer e considera como política pública importante, ele precisa que essas matérias sejam votadas e aprovadas na Câmara e no Senado. Então, ele precisa ter maioria. Então, isso faz parte da política, até mesmo da governabilidade, não tem como governar, senão, lá com a quantidade de parlamentares que nós tivemos, dos que realmente fazem esse campo mais da esquerda, não teria condições de aprovar as matérias mais importantes, que aqui eu cito, o próprio Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, a volta do Mais Médico, a reforma tributária, isso não aconteceria. Então, é natural que o governo, para aplicar sua política pública, forme uma base para isso. E uma forma, quem quer fazer parte de uma base, quer também fazer parte da construção dessa política pública. Então, é natural que queira ocupar esses espaços. Não resta dúvida que isso sempre provoca reações, vai ter barulho, porque quem esteve lá nas trincheiras da campanha, às vezes se incomoda com quem teve contra naquele momento e agora poder usufruir dos espaços do governo para tanto. Mas eu vejo como uma estratégia que tem que ser adotada. A grande dúvida está sendo como vai ser essa composição. Aqui você citou alguns sinais que já existem, né, de discussão, isso já é muito especulado sobre Caixa Econômica, FUNASA, teve esse ruído em relação ao MDS, mas do MDS a gente não via sentido, porque o MDS é onde está a gestão do maior programa de identidade com o PT e com o presidente Lula. Então, eu acho que isso, o presidente tem um carinho muito grande por esse ministério, independente de quem seja. Não é só aqui uma defesa do nosso ministro Wellington, porque o Wellington é do Piauí, que sou do mesmo partido, mas não é só isso, é porque é a identidade do Ministério, da política pública, né, social, que é a grande marca do governo do presidente Lula. Então, eu não enxergaria ele abrir mão dessa política pública, né? Então, agora, outros ministérios, naturalmente, essa composição vai acontecer, eu entendo que vai acontecer. Agora, na retomada dos trabalhos no mês de agosto, eu acho que se avança para esses diálogos e os acordos não necessariamente vão ser com bancadas fechadas, né? Eu acho que o progressista, parte dos parlamentares do progressista já tem votado matérias com o governo, do republicanos também já tem votado matérias com o governo, então acredito que esse conjunto de parlamentares vão formar esse bloco para dar sustentação ao governo do presidente Lula. Pois não, Cíntia? O senhor falou aí sobre ruído, né, ao mencionar essa discussão do partido, e me parece que o ruído está sendo mais ouvido do que a própria fala do presidente Lula, né? O ruído como aquilo da comunicação que é o lixo da comunicação. Por exemplo, um exemplo bem oportuno. Ontem o presidente falou que gostaria de propor ao ministro, seu vice-presidente Geraldo Alckmin, que pensasse numa forma de reduzir os preços dos eletrodomésticos da linha branca para poder beneficiar uma parcela pobre da população. E ele foi muito criticado durante todo o dia por essa medida que, em governos anteriores, era recebida com aplauso. Ou seja, eu acho que dessa vez está muito claro que há uma situação diferente no Brasil, há uma forma de ver algumas políticas do Lula diferente. Então, eu ouvi ele sob fogo cruzado em vários programas de TV sobre isso, dizendo que isso ia provocar um desequilíbrio, que era ruim, que o Haddad não queria e não gostava. A princípio, uma medida simpática à população, não é? Reduzir preço, oferecer. Como os senhores do PT veem essa situação em que o governo Lula está envolvido, em que tudo que o Lula procura apresentar é visto de uma maneira negativa ou é transformado numa narrativa negativa? Vocês discutem sobre isso nas reuniões do partido? Sim, isso é reflexo do momento que nós passamos no país, né? Um momento ainda de muita polarização, onde se acirra muito a postura realmente de quem faz um governo mais progressista, mais popular,
né, e o outro que tem aqui um pensamento mais conservador, que é o grupo da extrema-direita. Então, a gente vê a todo momento esse acirramento acontecendo. Por exemplo, aconteceu na discussão do Bolsa Família, né, a preocupação, quem é mais da área mais conservadora queria a todo momento, com várias emendas, até mesmo para suprimir vários pontos do texto, né? Agora, na discussão, por exemplo, da reforma tributária. A própria reforma tributária, na forma como ela está sendo pensada, ela já vai conseguir levar uma redução de preço, por exemplo, até de eletrodomésticos, já tem essa expectativa ao ser alcançada. Então, a cada movimento que o governo faz, se busca construir uma narrativa, né, antipetista contra o modelo do presidente Lula. Mas o governo perde sempre na narrativa. A questão é que a gente, na dúvida, se realmente o governo em si está perdendo. Por quê? Quando a gente observa que os números estão melhorando, no que se diz respeito à inflação, existe realmente essa dificuldade que as coisas poderiam estar melhores ainda se não tivesse esse radicalismo por parte do presidente do Banco Central, de segurar essa taxa de juro aí em 13,75, mas o ambiente que vem percebendo, a gente finaliza um semestre, considero que a gente teve mais turbulência no início do governo, ali os primeiros meses, mas considero que agora, de junho, julho, já existe um outro ambiente que se cria sobre a consolidação das políticas públicas. Não resta dúvida que a gente tem que reconhecer, né, e eu admito isso, existe uma força de uma militância digital muito forte por parte da extrema-direita e que a esquerda, né, e o centro ainda tem muita dificuldade. E isso acaba tendo uma propagação. Como você disse, às vezes, algo que não é o mais importante daquela política é pensada e que é multiplicada como uma informação para distorcer o objetivo principal do governo e acaba tendo uma repercussão muitas vezes maior do que a essência do que é aquela política pública defendida. Mas eu não quis tocar no início, mas eu vou tocar agora. Eu quero saber o que tem previsto mesmo de agenda aqui das lideranças nacionais do partido, como o presidente Lula, o presidente da República, e a própria ministra Gleisi Hoffmann, para a gente acabar um pouco com esse zum, já que o senhor está em Brasília e acompanha isso no dia a dia, né? A gente tem conhecimento, né, o governador Rafael tem a previsão de inaugurar a nova maternidade dia 28 de julho, tem feito, já presenciei, estive com ele no convite que ele fez à ministra da Saúde, a Anísia, para vir se fazer presente. Esse convite está se buscando também, ver se consegue incluir, tem a previsão ao longo do final desse mês, início do próximo, uma visita do presidente Lula, está se buscando encaixar na agenda do presidente Lula também essa data e, naturalmente, a Gleisi Hoffmann seria também convidada para estar participando. Então, o desejo é que nesta data se busque ter a presença dessa liderança, o foco principal, essa agenda importante do... O secretário infantil só foi uma das pessoas que participou daquela construção. Ele vai mudar esse perfil de atendimento na área materno-infantil realmente, porque a gente tem um equipamento aí que tem 50 anos, é da minha idade, é de 1973, que era um equipamento provisório que sim, foi ficando, né? Sim. A expectativa é muito boa, né? Eu participei, sim, na época que fui secretário, esse projeto arquitetônico que a gente vê com uma estrutura até bonita, imponente, foi concebida na nossa gestão. Na época contratamos o piauiense, o arquiteto Adriano Melo, que fez todo aquele projeto, e a várias mãos conseguimos aprovar aquele projeto. Na minha época ainda fizemos a licitação e contratamos a empresa, e aí depois seguiu o andamento da construção dessa obra. A nova maternidade, no formato que ela tem o seu papel, que era para ser o papel da maternidade Evangelina Rosa. A Evangelina Rosa, a estrutura hoje é uma estrutura, que você disse, precária, que não consegue atender o tamanho insuficiente para a sua demanda. A nova maternidade tem melhores dimensões, né, atendendo às normas sanitárias que pode acolher melhor, mas pensando na alta complexidade, que é o papel da nova maternidade Teresina. Atender os casos mais complexos, mais graves, para atender os bebês prematuros, as mães que estão em gestação de alto risco. Considerando que nós temos as maternidades dos bairros e os partos normais, os partos de baixo risco, continuarão sendo feitos nas referências. E lembrando também, João, que o estado do Piauí avançou no interior, né? As cidades, as regionais, conseguem ter
capacidade de resolutiva maior para também assistência ao parto. Então, diminui também essa pressão em Teresina. Então, Pois não, acho que vai Franci? qualificar muito o atendimento. Eleições municipais de 2024. Em Amarante, o seu grupo político, através da Milana Vilarinho, sua esposa, ela é cotada como uma pré-candidata à Prefeitura de Amarante, com o apoio do prefeito Diego Teixeira, que é do Progressistas. No município também tem a liderança do petista Clemilton Queiroz. Então, são dois questionamentos. Eu queria primeiro saber se há realmente a possibilidade da Milana ser candidata a prefeita de Amarante. E o segundo questionamento é como o senhor vê alianças entre o PP e o PT no interior do Piauí. Olha, a aliança entre o PT e o Partido Progressista, eu vejo com naturalidade que possa acontecer em várias cidades para as eleições municipais. Muitos casos estão acontecendo, né, que em vários municípios essa junção de forças. Lá na cidade de Amarante, a Milana, minha esposa, é vereadora, o meu sogro, o Matheus, é o vice-prefeito. Já éramos aliados políticos municipais do prefeito Diego Teixeira. Pela questão partidária, na eleição passada, tivemos em campos políticos distintos, né? O governador Rafael ganhou as eleições na cidade de Amarante pela junção dessas forças. Temos também lá a liderança do Clemilton, que é do meu partido, do Partido dos Trabalhadores. O que é que eu trabalho por Amarante? Acima de tudo, buscar ter unidade. Eu acho que se nós